Gostaria que os meninos colocassem na tela. Aí no livro do profeta Daniel, no capítulo 1 em diante, a versão a qual eu vou ler, ela é edição corrigida e revisada, que ela é fiel ao texto original. Mas se não tiver, eu também posso estar lendo aqui, que os irmãos possam acompanhar também a leitura, para que haja um entendimento da nossa parte. Daniel, profeta Daniel, no capítulo 1. Deixa eu ver se está aparecida. É isso mesmo. Eu vou ler aqui, irmãos. Você acompanha lá e ouve também, você tem a sua Bíblia, você vai, não muda o texto. Eu fui desafiado a ministrar essa palavra. Deus falou fortemente ao meu coração ao momento que o presbítero Ney ministrava o início do culto. E que ela possa falar ao teu coração, eu creio que ela vai falar. Porque Jesus, ele não te trouxe aqui à toa, ele trouxe para que eu ouvisse uma palavra. E ele zela pela palavra dele, ele zela pelo povo dele. Amém? Diz assim a palavra: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Você pode ver que esse Deus deles está em letra minúscula. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendimentos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em toda a letra e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Esse texto é um texto que ele já fala por si só. Mas o interessante é que estava ouvindo o presbítero Ney ministrar a respeito de algumas coisas. De se separar, de não se contaminar.
E o Senhor falou grandemente ao nosso coração, falou ao meu coração ali, porque aqui nós vamos fazer um comparativo, uma comparação dentre um tempo e outro. Aqui a palavra foi clara, que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor veio e tomou Judá, e a sitiou, e aprisionou o povo, e levou esse povo cativo para a Babilônia, como já havia sido profetizado. Era certo que isso ia acontecer, e o profeta Jeremias já havia falado sobre isso. Mas o mais interessante é que haviam 4 homens diferenciados de todos os outros. Vamos fazer um comparativo da nossa vida, do tempo a qual nós vivemos hoje. Hoje esse lugar, o tempo a qual nós vivemos, o lugar onde nós vivemos, os atrativos, a interatividade, as coisas estão muito fáceis e muito voltadas, os acessos a todas as coisas na nossa vida hoje, é muito fácil, é muito acessível. Um homem para assistir um filme ou qualquer coisa que fosse errado no sentido da palavra, todos aqui sabem do que estou falando, não é necessário que eu expresse o que eu estou falando aqui. Mas havia locadoras, havia lugares a qual a pessoa ia e discretamente ele buscava essas coisas. Mas hoje, a pornografia, o mal, as coisas estão diante dos nossos filhos, diante de uma tela de um celular. A facilidade de alcance para toda essa contaminação, para todas essas coisas, a acessibilidade para isso é muito grande. E hoje nós vivemos um contexto, vamos colocar aqui, como a Babilônia. Nós vivemos num lugar completamente destruidor, num lugar completamente contaminado. Nós vivemos uma geração totalmente contaminada, seja ela muitas vezes fora da igreja, que a gente é visível que seja, mas muitas vezes nós vemos uma geração assim também dentro da igreja. Porque a palavra aqui está falando que Nabucodonosor chamou para si, falou para que ele viesse escolher homens, jovens, doutos, pessoas conhecedoras, eles eram príncipes, eles andavam no palácio, eles não eram qualquer um, não eram a ralé, mas eram homens conhecedores da palavra, conhecedores da lei, conhecedor de um Deus. Mas apenas 4 decidiu não se contaminar com os manjares desse rei. E o mais interessante de hoje é que nós, também olhando para esse contexto de vida, nós aprendemos com a vida desses 4 homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que ainda que nós vivemos numa Babilônia, nosso lugar não é aqui. A nossa Jerusalém Celestial está esperando por nós. Nós um dia vamos morar com Cristo. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui apenas de passagem. E nós podemos colocar essa terra, esse tempo presente a qual nós vivemos, como se nós estivéssemos hoje, aqui entre aspas nessa palavra, como se estivéssemos vivendo na Babilônia. Mas ainda assim, pelas dificuldades que tem, pelos atrativos, pelas atrações fáceis que tem para a nossa vida, para o jovem, para o adulto, para o pai, para uma mãe, para homens e mulheres de se contaminar, nós podemos sim viver numa Babilônia, sem nos contaminarmos com os manjares que nos é oferecido nesse tempo. Quando o presbítero Ney falou algo ali, eu falei, é verdade. Hoje é difícil jejuar, é difícil se separar, mas é necessária essa separação. Porque aqui a história está falando que ele pediu 10 dias, ele ficou com medo. Daniel achou graça diante do chefe dos eunucos, mas ele ficou com medo que o rei pudesse matá-lo. Mas Deus deu graça, ele achou graça diante daquele homem. E ele pediu que fizesse um teste durante 10 dias, para que ele viesse provar que aqueles que não iam se contaminar com os manjares do rei, estariam mais bonitos, estariam mais gordos, estariam diferenciados daqueles que se contaminam. Sabe qual é o problema nosso? É que muitas vezes, ao se separarmos de tantas coisas, que se existe uma coisa que tem nos separado de Deus, que tem roubado o nosso tempo, roubado a nossa alegria de Deus, de andarmos com o Senhor, é atrativos. São coisas que estão sendo colocadas para que nós venhamos cada dia mais nos distanciar de Deus. WhatsApp, Facebook, televisão, todas essas coisas nós devemos nos separar para que nós possamos nos alimentar de uma boa palavra, nos aproximarmos cada dia mais de Deus. Mas a interatividade ela está nos tirando da presença do Senhor. E se nos separar disso, a impressão que nos dá é que quando nós vamos passa uma semana sem assistir televisão, passa uma semana sem entrar no WhatsApp, passa uma semana sem entrar no Face, a impressão que nós temos é que nós vamos ficar desatualizados de todas as coisas, que as pessoas vão estar a longos e grandes passos diante de nós, e que nós vamos ficar atrasados, e não é. A resposta da separação de um homem e de uma mulher de Deus, para aquilo que não agrada o coração do Senhor, está mostrando aqui.
que esses homens se separaram de não se contaminar com os manjares daquela terra, quando eles foram apresentados diante do chefe dos eunucos, diante do rei. Eles eram muito mais bonitos, muito mais viçosos, muito mais afeiçoados, sabe por quê? Porque existia a presença de um Deus a qual eles se separaram para ele. Nós nunca vamos ficar longe, nós nunca vamos ficar atrasados quando nós escolhermos ler a Bíblia do que assistirmos uma televisão. Nós não vamos ficar para trás se nós esquecermos o Facebook um pouco e lermos uma palavra e orarmos mais. Sabe por quê? Porque tudo isso que está acontecendo aqui hoje, há milhares de anos, a palavra já declarava que tudo isso ia acontecer. A palavra ela é profética, a palavra ela começou, ela teve um início, ela teve um meio, ela tem um fim, já decretado pelo próprio Deus. E todas essas coisas já nos foi revelado, tudo que aconteceria hoje. Nós nunca lendo a palavra de Deus, nós nunca nos aproximando de Deus, nós vamos ficar pior do que aqueles que se contaminam com os manjares do rei, irmão. É visível. Um jovem que se separa na sexta, no sábado, ele sabe que ele é servo de Deus, mas há convites, há ofertas. A contaminação está aí, ele vem para a igreja, muitas vezes há infiltrado no nosso meio aquele que não é crente, que ainda não se converteu e tenta tirá-lo da presença do Senhor, mas ele escolhe, eu vou para a igreja na sexta. Eu vou para o culto de jovens no sábado. Eu vou para a escola dominical no domingo pela manhã e vou no culto à noite. Irmãos, passa na escola, vindo para a escola dominical. Você que se separou, fala, eu vou servir ao Senhor. E você vem descendo essa ladeira aqui, vem você. E vai subindo aqueles que se contaminaram com manjares do rei. Olha um para o outro e olha para o seu rosto, quanto ele brilha. Olha para a sua aparência, quanto os seus olhos brilham. Olha para a aparência do seu rosto, como você dormiu, descansou, está bonito, o rosto brilhando. E olha para aqueles que estão indo de volta, que não resistiram mais no final de semana e se contaminaram com os manjares que essa terra tem produzido para eles. Um rosto de destruição, um rosto de derrota, um rosto de ressaca, de uma vida completamente perturbada, de uma vida completamente destruída. E a resposta está aqui. Daniel disse assim, eu me decidi, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Essa tem que ser a decisão da nossa vida todos os dias. Eu não vou me contaminar com as conversas fiadas que há no trabalho. Eu não vou me contaminar com as novelas pornográficas que têm passado hoje, com as coisas que estão nos oferecendo, com as coisas que estão mostrando na televisão, que a cada dia ficou mais escrachado, ficou mais difícil você ligar uma televisão. Porque eu vi uma reportagem, é interessante a ministração desse homem, desse pastor, e nós vamos colocar nossa vida hoje, talvez nós estejamos cometendo esse mesmo erro dentro de casa. Ele trouxe para fazer uma ministração, ele colocou aquela Globeleza, ligou, pediu para os meninos, ligou o telão, coloca aí, vou colocar algo. Aí colocou a Globeleza lá, pelada, todo mundo, meu Deus, nossa. Aí ele falou, vocês se escandalizaram com isso aqui na igreja? Aqui na igreja? E por que na casa de vocês, a seus filhos, suas esposas, assistem isso e ninguém liga para isso? Sabe por quê? Porque em Jerusalém, em Judá, era fácil para esses homens permanecerem fiéis a Deus. Mas quando chegaram na Babilônia, é que é o difícil, é nos lugares onde nós somos levados que nós temos que mostrar quem nós somos, que raiz que há dentro de nós. O que foi formado, que tipo de caráter, que tipo de homem, de servo de Deus que existe dentro de nós. Aqui na igreja é muito fácil, todo mundo fala isso, mas é uma grande realidade. Aqui nós estamos em Judá, nós temos um padrão, nós temos amigos, nós temos pessoas, mas quando somos levados, cativos para outros lugares, e quando nós vamos longe da casa de Deus, onde tem um irmão, onde tem outro que às vezes nos alerta, quem nós somos quando nós estamos longe daqueles que sabem que nós somos crentes? Quais são as nossas atitudes nos lugares onde nós andamos? Será que na minha empresa eu sou pastor? Ou eu sou mais um lambão? Será que eu sou pastor apenas aqui? E as pessoas me conhecem como pastor apenas aqui na igreja? Será que lá fora eu sou mais um mundano? Será que lá fora, na Babilônia, eu me prostro diante de uma imagem? Porque a palavra diz que eles eram príncipes, homens doutos, homens conhecedores da palavra, eles não escolheram qualquer um. Ou seja, é um desafio grande para nós, irmãos. Mas uma coisa é certa, saiba de uma coisa, quando nós decidimos nos separar para ouvirmos a voz de Deus,
e não nos contaminarmos com os manjares que estão nos oferecidos lá fora, nós vamos ser muito mais fortes diante da presença de Deus. Diante da presença do inimigo, diante da presença das afrontas, porque nós vamos ter um brilho no nosso rosto, um brilho no nosso olhar, uma palavra viva dentro do nosso coração, para que nós possamos nos defender quando nós formos ameaçados pelo mal, porque nós vamos combater aquilo com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Irmãos, decidimos, não vou me contaminar com os manjares do rei. O problema é que nós temos que fazer um comparativo com duas gerações, que na igreja vive hoje. Infelizmente hoje, nos dias de hoje, nós temos vivido a geração dos filhos de Eli. A geração do pode. Os filhos de Eli, a palavra fala que eles profanavam o templo. Lê lá em 1 Samuel. Eles profanavam o templo. Eles eram homens, filhos de sacerdote, Afini, Finéias. Eles eram homens, conhecedores da palavra. Mas era uma geração do pode. Nós temos que escolher a viver duas gerações. Ou nós vivemos a geração de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Apesar de vivermos na Babilônia, nós escolhermos não nos contaminar. Ou nós vamos escolher viver a geração dos filhos de Eli, que tudo pode. Pode fazer sexo antes do casamento? Pode. Pode profanar o templo? Pode. Pode roubar as ofertas, o holocausto que é oferecido ao Senhor e pegar a melhor parte? Pode. Nós devemos definir a nossa caminhada com Deus nessa terra, irmãos. Está muito fácil. Foi ministrado ontem aqui na aula de teologia. Mas uma coisa é certa, o inferno ele existe. O céu existe. E toda essa decisão, aonde nós vamos fazer, o que nós vamos ficar, qual lugar nós vamos atingir, que lugar nós vamos entrar, aonde nós vamos passar a nossa eternidade com quem, eu sempre falo que nós temos que frisar isso. É nessa terra, é nessa vida curta, de tantos desafios, de tantos conflitos, de tantas oferendas, que nós temos que definir aonde nós vamos passar toda uma eternidade. As pessoas estão pensando como a parábola daquele homem. Ele dizia, o meu Senhor tarda em vir. E ele fazia tudo que era errado. Irmãos, faz anos que eu ouço essa palavra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas sabe qual é o problema do nosso coração? E as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia? Porque ontem alguém falou isso para você, falou para mim, Jesus está voltando. Só que ele não voltou. Há 30 anos alguém falou para mim, Jesus está voltando, ele não voltou ainda. E às vezes o nosso coração vai sendo tomado por uma frieza, por uma certeza de que ele não vai voltar hoje, que ele não vai voltar amanhã. E nós decidimos na nossa caminhada fazer a nossa vontade nessa terra. Mas uma coisa é certa, Jesus está mais próximo hoje de voltar do que há 30 anos atrás, quando eu ouvi pelas primeiras vezes, Jesus está voltando. E é uma certeza, porque essa promessa, ela não é uma promessa condicional, eu aceitando ou não. Ela é uma promessa incondicional, indiferente de eu e você aceitarmos a Jesus, confiarmos nele, preservarmos a nossa vida sem nos contaminar dos manjares dessa terra, ele vai voltar, irmão. Sabe por quê? Porque ele falou que ele voltaria. A palavra nos declara que ele vai voltar. Não depende de eu crer, não depende de eu acreditar, não depende do que eu faça, não depende do que você faça. Ele vai voltar. E nós precisamos definir a nossa caminhada nesse tempo. Aonde eu quero passar toda a minha eternidade. Irmãos, a nossa vida, a vida em Cristo, ela é difícil para as pessoas, sabe por quê? Porque a cada dia ela nos desafia e nos convida à mudança. Ela nos convida a algo novo, para atingirmos objetivos a qual nós não atingimos ainda. Nós temos que mudar as nossas estratégias diárias. Irmão, se separar para Deus, nunca vai te trazer dano, mas vai te trazer conhecimento, vai te trazer força, vai te trazer alegria, vai te trazer vigor, vai nos trazer uma certeza. Deus existe, ainda que eu não o veja, Ele fala comigo todos os dias, porque eu posso sentir quando eu falo com Ele. Ele responde no meu coração, eu sinto paz, não é uma paz a qual o mundo dá,
mas é uma paz que você sabe que o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você naquele momento de maior dificuldade. Os discípulos, lá em Marcos 5, quando a tempestade veio, houve uma tempestade. E há um ditado popular no nosso meio que a gente faz muitas vezes tempestade em copo d'água. Só que muitas vezes não é tempestade em copo d'água, é tempestade mesmo. E aquele dia no barco, havia uma tempestade. Os discípulos fizeram tudo o que era necessário fazer, para que eles não fossem atingidos, para que a água, as águas, o vento não os atingisse, para que eles não morressem ali. Mas Jesus estava no barco. Eles gastaram a sua força das 7 da noite até a meia-noite, a 1 da madrugada, tentando de todas as formas, remando contra aquela ventania, contra aquela tempestade. Mas houve um tempo que eles olharam para o lado e falaram, não, nós não temos o poder sobre essa tempestade. Acorda o mestre. Jesus, não importa que nós morramos. E o mestre se levantou, a tempestade parou, o mar se calou, o vento se calou. Sabe por quê? Porque aqueles homens haviam chamado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para entrar no barco dele. A diferença que vai fazer na minha vida e na sua vida é se Jesus está ou não está no nosso barco. Porque o momento de maior tempestade, de maior desafio, de maior dificuldade, a qual as coisas não vão acontecer mais, você olhou, viu que todas as coisas ali não é uma tempestade num copo d'água, a tempestade chegou mesmo à tua porta, o vento bateu, a porta está batendo, a janela está batendo. E ali você lembrar, Jesus está no meu barco. Eu vou ter que convidar, Jesus, age na minha vida. Faz aquilo a qual eu não posso fazer. Porque não há dinheiro no mundo, irmãos, que possa salvar um ente nosso. Não há nada a não ser Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu e você um dia determinamos no nosso coração, ainda que seja difícil a caminhada nessa terra, ainda que as coisas estão fáceis, o acesso à destruição, enganar as pessoas, está fácil. Fingir de crente, mais fácil ainda. Mas há um Deus Todo-Poderoso que vê todos os nossos passos, que nos vê no momento mais, que nós estamos ali que achamos que ninguém está vendo, Jesus está vendo. E nós precisamos determinar, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu não vou me contaminar com os manjares que a Babilônia serve. Sabe por quê? Porque quando eu me apresentar diante do meu rei, ele vai me ver com um rosto, um semblante de alguém que o adora. Um semblante não daqueles fracassados, mas daqueles que são vencedores. Daquele que tem o brilho do Espírito Santo diante dele, a qual o Senhor vai falar, esse daqui é meu servo fiel, a qual eu tenho prazer nele. Esse é o meu servo, a qual eu escolhi desde a consumação dos séculos. Eu escolhi para andar comigo, para que viesse um dia reinar e julgar as nações com Cristo. Irmãos, nós temos que decidir não nos contaminar com os manjares dessa terra. É difícil separar da televisão? Muitas vezes é, porque se torna um vício. Olimpíadas são atrativos demais, é Olimpíadas, é filme, é isso, é aquilo. A televisão hoje tem 200, 300, 400 canal. E se a pessoa se apegar a isso, querendo ver tudo isso, ele passa um dia inteirinho zapeando. E ele não consegue ver nenhum canal e nada, se passou um dia e ele não fez nada. Ele não se separou para nada. Ele não assistiu um filme, não viu um jogo, não fez nada. Sabe por quê? A estratégia do diabo nesses dias é roubar o nosso tempo. E tem conseguido com muitos. Irmãos, mas que nós possamos no dia de hoje decidir. Não vamos nos contaminar com os manjares dessa terra. Não vamos nos comparar à geração dos filhos de Eli, uma geração do pode, que tudo pode fazer. Nós precisamos nos comparar com uma geração e precisamos andar como essa geração desses meninos, que mais na frente, todo esse povo, havia escravos de toda a terra, e ali haviam mais hebreus, haviam mais homens e mulheres, servos do Senhor Altíssimo, Deus Altíssimo. E quando Nabucodonosor fez uma estátua, todos, a palavra fala que todos se prostraram diante dessa estátua, menos esses 4. Sabe por quê? Eles lembraram lá de trás. E um amigo, ele contagia o outro amigo a fazer o bem. Um amigo, ele tem o poder, o amigo servo, um amigo que tem Deus no coração,
ele tem o prazer de desafiar o outro amigo a não se contaminar com os manjares da terra. Daniel desafiou os 3 e os 4 fizeram uma aliança e os 4 não se contaminaram com os manjares do rei. O que nós temos oferecido para os nossos amigos? Quais são os desafios que nós propomos para ele? Será que nós propomos qual o desafio de jogar num cartola, que diz que tem aí que o povo é vearada toda atrás de cartola para lá, cartola para cá, na empresa. Mas o nosso desafio tem, irmão, vamos jejuar essa semana? Irmão, vamos nos separar para Deus, vamos ver a glória de Deus descer, vamos ver o Senhor nos usar, vamos ver o Senhor fazer cura, milagres ainda nesse tempo, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo, mas nós mudamos, a nossa entrega mudou, nós nos separamos mais. Agora, jovem, qual é o seu desafio para o seu outro amigo? O que será que nós oferecemos um para o outro? Quais são os desafios que nós propomos um para o outro? De sermos mais próximos de Deus? Ou de acharmos que vamos fazer como os filhos de Eli? Jesus não voltou ainda, dá tempo da gente se arrepender, dá tempo da gente voltar atrás e nada vai acontecer. Quem pode garantir isso? Quem pode garantir daqui a 2 minutos? Quem pode nos garantir daqui a 2 horas? Quem pode nos garantir daqui a 2 dias? Nós não somos dono desse tempo, irmãos. Nós não somos dono mais nem das nossas próprias vidas, porque um dia qual nós levantamos a nossa mão, entregamos a nossa vida para Deus, falamos, Senhor Jesus, eu recebo o Senhor na minha vida. A nossa vida não pertence mais a nós. E a nossa vida, cada dia, dia após dia, ela é levada a um desafio maior, a um propósito maior, a passarmos para o outro lado. No outro lado, haverá experiências maiores, desafios maiores, mas o Mestre sempre haverá de estar conosco todos os dias da nossa vida, como Ele prometeu, até a consumação dos séculos. Mas o desafio é esse nessa geração, irmãos. O desafio é esse, jovem. Você sabe melhor do que eu. Eu já tive 15 anos, eu já tive 17, eu já tive 20. Hoje eu vou fazer 42 anos. Mas, no meu tempo, não era tão escrachado as coisas como hoje. Havia um limite. Hoje não há limite para nada. Você pode fazer o que você quiser, que ninguém vai te impedir de nada. Aí é onde mora o perigo. Nós temos que identificar, falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Quais são as escolhas que o Senhor quer que eu faça nessa época? Que tipo de evangelho que o Senhor quer que eu viva nesse tempo? Não é o evangelho ao qual estão vivendo, oferecendo, porque o evangelho foi como o presbítero falou, ele é poder de salvação aos que creem. Não é essa chacota que estão fazendo. A igreja, ela se tornou chacota, infelizmente. É com grande amargura de coração que a gente reconhece isso. Há vídeos na internet mostrando um cara indo para um carro, ele fazendo um monte de piada. E eu tenho certeza de uma coisa, irmão, aquele homem ele é crente. Para saber todo aquele jeito, ele só pode ser crente. E o próprio crente anda expondo a igreja de Cristo para o mundo. Os defeitos, as falhas. Sabe por quê? Nós vivemos uma geração dos filhos de Eli. As pessoas estão corrompendo. As pessoas estão se corrompendo e estão corrompendo a igreja. As pessoas estão vivendo tão longe de Deus. Jesus muitas vezes não está mais naquele lugar. É como aquela igreja que Jesus diz que está à porta e bate. Ele está falando para uma igreja, o próprio Cristo. O Senhor da igreja, o cabeça da igreja, ele está falando para uma igreja que ele está à porta e bate. Se ele está batendo é porque ele não está dentro daquela igreja. Os homens não estão deixando mais ele entrar. Mas um dia vai haver um juízo. Um dia vai haver um arrebatamento. Nós não sabemos se nós vamos ser arrebatados naquele grande dia ou se nós vamos morrer antes. Mas nós vamos ter um encontro com Deus, nós vamos ter um encontro com Cristo. E dali para frente, as oportunidades se acabaram. Porque todas elas, todas as decisões, nós temos que tomar nessa terra, nesse tempo ainda. Irmãos, escolha não se contaminar com os manjares dessa terra. Jovem, ame Jesus. Na sua escola, seja crente. Seja servo, seja serva. É difícil, mas seja. Mostra quem você é. E lá na frente as pessoas vão admirar você. Vão falar que postura. Sabe por quê? Todos os que estão escolhendo viver a sua vontade,
vão se destruindo pouco a pouco. Eu conheço meninos da minha geração que eram servos de Deus e permaneceram servos de Deus até hoje, têm a minha idade. São homens bem-sucedidos, moravam e eram condicionados às mesmas situações que eu. Homens bem-sucedidos, pastores, fizeram várias faculdades, têm um conhecimento. Sabe por quê? Eles escolheram não se contaminar com os manjares. Mas infelizmente eu escolhi me contaminar durante algum tempo. E eu pago um preço alto por isso. Mas ainda assim, um dia eu olhei para a cruz de Cristo. Um dia me falaram de um Deus tão maravilhoso que não houve como resistir. Jesus é a nossa maior escolha, a nossa maior decisão. Jesus é aquele que vai conduzir sempre a nossa vida, para que nós possamos chegar diante de Deus, com o semblante de um homem e de uma mulher que teme a Deus. Não se contaminar com os manjares dessa terra. Ainda nessa Babilônia, nós podemos nos manter íntegro diante da palavra de Deus. Irmãos, Jesus é contigo. No momento da dificuldade, quando o barco for para lá, quando a tempestade vier, quando as dificuldades vier e você identificou, não estou fazendo tempestade no copo d'água. A tempestade veio na minha vida. Chama o mestre, acorda ele e fala: Jesus, o Senhor está no meu barco, é o Senhor que tem que agir agora, sabe por quê? Porque todas as minhas forças eu já gastei, eu não consigo mais. Tudo que eu aprendi na igreja eu coloquei em prática, mas agora não depende mais de mim, depende do Senhor, me ajuda. E eu tenho certeza que Ele vai levantar e vai dar uma voz: Satanás, apartai-vos dessa família. Diabo, você está banido desse lar, está banido da vida desse homem, está banido da vida dessa mulher. E eu tenho certeza, ao comando da voz do nosso Senhor Jesus Cristo, nada permanece igual mais. O diabo, ele tem que obedecer. A palavra fala que os demônios conhecem Jesus, que eles temem e tremem. Porque Jesus, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, ame a palavra do Senhor. Não seja mais uma palavra. Deus, Ele tem propósito naquilo que Ele ministra. Ele tem propósito naquilo que Ele fala. Talvez há alguém aqui que está um pezinho para se contaminar de novo. Ora ao Senhor, peça ajuda, fala com os pastores, fala com alguém da sua confiança, alguém que pode te motivar hoje a não se contaminar. Fala com Daniel, com Azarias, fala com Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, aqueles amigos fiéis que você tem que amam a Deus. Pede ajuda para eles, vamos orar, vamos jejuar, vamos lutar junto nessa causa. Eu estou querendo ir embora. Mas há homens e mulheres de Deus do seu lado, irmão. Não passe pela tua peleja sozinho. E quando tudo isso não funcionar, fala: Jesus, é o Senhor que eu preciso ver novamente, preciso sentir o teu abraço, eu preciso sentir o Senhor pertinho de mim de novo, que eu tenho me distanciado, porque o mundo tem entrado dentro do meu coração. Irmãos, fica de pé. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é um desafio, mas Deus, Ele é fiel na vida de cada um de nós. Eu gostaria que você baixasse sua fonte, vou orar pela igreja, que vai ter os recados daqui a pouco, mas eu gostaria de orar pela sua vida. Abra o teu coração, sinta desafiado, não queira ser super-homem, nós não somos super-homens, existe na nossa vida um super-Deus. Deus, Ele é poderoso, nós não, mas coloca a sua vida diante de Deus. Eu coloco a minha todos os dias, porque eu tenho as minhas limitações e as minhas fraquezas. Se não fosse Jesus na minha vida, talvez eu fosse mais um. Mas Ele me escolheu, irmão. Ele escolheu a minha vida. Ele me escolheu para estar aqui, como Ele escolheu cada um de vocês. Vocês são preciosos para Deus. Então ama esse Deus. Feche seus olhos, abaixe sua fonte. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Eis aqui, Pai amado, jovens, crianças. Aqui, Pai amado, homens maduros, adultos, há idosos já no nosso meio. Mas, Senhor, nenhum de nós, Pai, estamos livres, ó Deus, da contaminação desse mundo. Nós vivemos nele, apesar de nós não sermos mais, não pertencemos a esse mundo. Nós vivemos aqui e nós precisamos, ó Pai, do teu auxílio. Nós precisamos, Pai amado, decidir no nosso coração. A decisão é nossa, as estratégias são suas, mas a decisão é nossa.
de não nos contaminarmos com os manjares oferecidos, não nos contaminarmos com a facilidade desse mundo, com os atrativos, oh Deus, com os entretenimentos, Pai amado, que nos laça, a qual pessoas muitas vezes passam o dia inteiro de frente de uma televisão, noite inteira diante de uma televisão, e ali, Pai amado, eles são contaminados, porque são tantas coisas que vão passando, e Pai amado, tende